Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações! Vocês já tiveram um carro de família favorito? Porque eu já. E sim, essa história de hoje é sobre um carro. Mas eu vou te contar uma coisa. A Fiat não era apenas um carro, e sim o carro. Nós passamos por tanta coisa, mas tanta baderna com esse automóvel, que quando a gente resolveu vender ele, foi como aposentar um veterano de guerra. Primeiramente que a gente nem sabia como é que aquela lata velha ainda andava. Quase todo mês ele tinha que ir pro mecânico. E ele tinha um problema no motor que se a gente parasse o carro em qualquer oportunidade ele morria. A gente não podia ligar o ar, senão ele morria. A gente não podia parar no sinal, senão ele morria. A gente não podia nem ligar o rádio e o ar ao mesmo tempo, porque senão ele morria de qualquer jeito. E teve um dia que a minha mãe foi buscar minha irmã na escola e tava caindo um dilúvio. E a Fiat resolveu parar. E a minha mãe teve que empurrar a Fiat sozinha na chuva e entrar no carro em movimento. A minha irmã nessa época queria ser a popular na escola, então imagina o pensamento de todos os outros alunos quando a minha mãe chegou no portão da escola, abriu a janela e começou a gritar a minha irmã para entrar no carro. Anda, Nina, entra no carro, corre! Mãe, para o carro para eu poder entrar! Não posso parar, senão ele morre! Entra no carro! Ele também tinha um buraco no pé do carona e se chovesse, você tinha que ficar a viagem toda sentada com os pés no banco, porque a cada poça que passava entrava um tsunami no carro. E a gente descobriu isso da pior forma possível. Minha mãe estava me levando para a escola e começou a chover muito. E eu estava toda arrumadinha, com a minha meia branca, mas pensa numa meia branca! E quando ela passou na poça, a minha meia ficou cinza. Mas um dos dias mais vergonhosos da minha vida foi quando o alarme da Fiat resolveu tocar sem motivo algum em um posto de gasolina. Eu e minha mãe estávamos no posto e o carro se sentiu ameaçado e disparou o alarme do nada. E o alarme não desligava de jeito nenhum. Inúmeras pessoas vieram tentar resolver o problema e nada. Acabou que o dono do estabelecimento teve que cortar o fio do alarme. E uma coisa que nos deixava desesperados era a vez que a gente tinha que subir uma ladeira com aquele carro. A gente já começava a rezar porque o nosso maior medo era que aquele carro parasse e descesse aquela bosta. E o único jeito de fazer aquele carro subir uma ladeira era desligando o ar e botando o carro no gás. E mesmo assim era um desespero até chegar no topo da rua. A Fiat também sofreu uns atentados durante seus anos de vida. Um dia a gente achou um filhote de cachorro abandonado na rua. E uma bela noite, minha mãe e minha irmã foram me buscar na academia de Kung Fu que eu frequentava e elas levaram o cachorro, deixando ele no banco de trás. E do nada elas começaram a escutar barulhos vindo do banco de trás e junto do barulho veio um cheiro horrível. O cachorro que a gente estava tomando conta teve uma crise de diarreia e cagou o banco de trás inteiro. E a minha aula ainda não tinha terminado. Então elas ficaram presas no carro com o cachorro fazendo cocô em tudo. Quando eu saí da academia, o estrago era tanto que eu tive que voltar no banco do carona no colo da minha irmã. A gente não conseguiu salvar a capa do assento do carro e teve que jogar ela fora. E a gente já fez uma mudança inteira só com a Fiat de São Pedro da Aldeia, que era onde eu morei até os meus 11 anos, até Jacarepaguá. E literalmente, dentro daquele carro minúsculo, tinha eu, as malas, meu coelho, meu porquinho da Índia, minha calopsita, minha mãe, minha irmã e meus 2 cachorros. Todos nós presos nesse carro em uma viagem de 2 horas, que não podia ligar o ar, senão o carro parava, e a gente tinha que ficar abrindo a janela de 5 segundos, porque o meu coelho estava assustado e ficava exalando um cheiro horrível. E nisso, a gente tinha que abrir a janela para ventilar, e o vento entrava dentro do carro e quase tudo voava. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!